Majestade, a encontramos, disse o guarda real ao rei Magnar Khajiit de Cárdia. Leve a princesa aos seus aposentos. Esse é um assunto familiar. Depois converso com ela a sós. Quero guardas dia e noite em sua porta. Falou o rei com altivez. Então um grito ecoou na sala do trono, vindo de Jaspe Khajiit, filha do rei Magnar. Eu preferiria que você tivesse morrido no lugar de minha mãe. Sentado em seu trono, o rei sentiu-se constrangido e levou a mão ao rosto, coçando a testa. Aguardou até que a princesa saísse do salão real e então dirigiu-se ao seu assistente com um suspiro de resignação. Por favor, comecemos logo a audiência de demandas. Podem trazer o primeiro requisitante. Acompanhada por 3 guardas honrados do rei, a princesa foi conduzida aos seus aposentos localizados em uma área elevada do castelo. Ao adentrar o quarto, ela bateu a porta com fúria e, com gestos bruscos, começou a despir-se. Primeiro retirou sua túnica, seguida da cota de malha e das empunhaduras. Desfez as tranças do cabelo e, usando apenas um manto leve, jogou-se na cama, fitando o teto por um momento. Após meditar por algum tempo, ergueu-se e dirigiu-se à penteadeira, onde guardava seu diário pessoal. Com determinação, começou a datar uma nova entrada. 80º dia, 8ª dezena do mês de inverno, ano de 1615. Hoje, fui descoberta na hospedagem dos Marujos, localizada no porto de Cárdia, após 9 dias de fuga do castelo. Infelizmente, meu leal guarda real, Celebi, acabou sendo reconhecido e seguido pelos guardas honrados de meu pai, o rei Magnar. Felizmente, durante 9 dias, tive a oportunidade de conhecer melhor meus súditos, compreender suas necessidades e vivenciar suas experiências. Minha mãe sempre me ensinou que um bom governante tem o dever de viver entre seus súditos, mesmo que secretamente, para conhecer e entender suas demandas. Desde pequena, ela me levava a orfanatos para brincar com as crianças e passear pela parte central da cidade. Durante esses passeios, ela tirava toda a maquiagem e se vestia como uma das criadas, para não ser reconhecida nas ruas como a rainha de Cárdia. Infelizmente, há 4 anos, uma praga assolou o reino, ceifando muitas vidas, incluindo a de minha querida mãe. Mas o pior foi testemunhar a transformação de meu pai, o rei. Seu luto durou menos de 2 dias completos antes de ser chamado para gerenciar e controlar a crise epidêmica. As coisas não melhoraram no pós-praga. 1/3 de Cárdia e Cardinópolis pereceram, e o impacto foi especialmente forte na guarda honrada, com pelo menos 2/3 de suas fileiras perdidos. Todas as áreas foram afetadas, e os nobres sobreviventes da cidade tiveram que ir aos campos para auxiliar na colheita de grãos e cereais. Eu também estava lá disfarçada, sem a permissão de meu pai. Desde então, nosso relacionamento está abalado. Há 6 séculos, a lei de sucessão real sofreu uma mudança significativa. Antes, apenas os nobres e membros da realeza podiam casar entre si, formando alianças em casamentos arranjados, e apenas os homens tinham o direito de governar. No entanto, tudo isso mudou com a Guerra dos Holocaustos. O Império de Votívia, liderado pelo imperador Versago, desencadeou um conflito que resultou na perda da soberania de Cárdia. Anteriormente, éramos tão grandiosos e influentes que o próprio continente recebeu o nome em nossa homenagem, Cárdia, com uma pequena alteração na letra inicial para evitar confusão. Essa guerra dizimou dinastias inteiras, reis e príncipes foram mortos, nobres foram sacrificados, e até mesmo plebeus se tornaram nobres. Até mendigos se transformaram em corajosos guerreiros nas linhas de frente do exército. A vitória sobre Votívia foi tão custosa que abalou todo o sistema tradicionalista do continente. Mulheres passaram a ser aceitas no exército, e os casamentos arranjados foram proibidos, pois não havia mais nobres suficientes para realizar tais arranjos. A administração de um território foi permitida a mulheres, desde que fossem descendentes diretas dos antigos governantes. Um decreto real estabeleceu o alistamento obrigatório para fornecer aos aldeões noções básicas de combate, entre outras mudanças significativas. Há exatamente 9 dias, meu pai, o rei Magnar, ordenou-me que me casasse com o príncipe herdeiro do arquiducado de Eogan, revogando assim a lei que proibia casamentos arranjados, a qual estava em vigor há 6 séculos. Eu simplesmente não consigo entender por que ele tomou essa decisão. Brigamos, discutimos e finalmente decidi fugir. O nome desse indivíduo é Jarbas,
mas nunca o vi pessoalmente. Apenas ouvi falar da sua infâmia, sendo descrito como alguém arrogante e desprezível. Definitivamente não consigo me imaginar ao lado de uma pessoa assim. Recentemente recebemos a visita de peregrinos religiosos de Arbus em nossa cidade. Eles trajam túnicas com capuz, e não foi difícil para mim conseguir 2 dessas vestes. Uma para mim e outra para o meu guarda real pessoal juramentado, Celebi. Foi surpreendentemente fácil despistar os guardas reais e os guardas honrados com as túnicas dos peregrinos. Descobri que esses peregrinos trocam hospedagem por serviços domésticos, como lavar pratos e realizar tarefas em estalagens e albergues. Foi engraçado perceber isso quando cheguei à hospedagem dos marujos. Sem sequer pedir, ofereceram-me um quarto e me levaram para lavar uma pilha de pratos e copos usados pelos clientes. Celebi não ficou nada satisfeito em ter que lavar louça comigo, mas ao menos consegui economizar minhas moedas de prata reservadas para essa fuga. Logo percebi que, para manter meu disfarce, precisaria estudar as crenças desses religiosos, pois a todo momento alguém surgia com perguntas teológicas para as quais eu não tinha respostas. Felizmente, contava com Celebi ao meu lado, que sabia como desviar o assunto e distrair as pessoas. Conheci um pescador enquanto escutava suas conversas com outros, e descobri que ele partiria para pescar nas geladas águas do mar setentrional em breve, seguindo para a Úmbria. Sem hesitar, ofereci-me para ajudar em qualquer tarefa em troca de uma passagem na embarcação. O pescador aceitou prontamente minha oferta. No entanto, eu não poderia fugir de Cárdia sem obter informações sobre o decreto de revogação da lei que proibia casamentos arranjados, feito pelo meu pai, o rei. Então, ontem, já tarde da noite, avisei Celebi sobre minha decisão de deixar o continente e contei sobre o plano de escapar para a Úmbria. Sendo supersticioso como só ele, tentou me fazer mudar de ideia, mas o convenci usando sua própria superstição. Se um guerreiro poderoso como ele teme as terras sombrias de Úmbria, nenhum outro terá a ideia de me procurar lá. Mas antes, enviei-o em busca de informações sobre a revogação do decreto dos casamentos arranjados. Foi durante essa tarefa que ele foi identificado e seguido, e assim, antes da manhã despontar, os leais guardas do rei nos apreenderam. No entanto, antes que nos levassem, Celebi conseguiu me transmitir o que descobriu sobre os meandros sombrios da política e as consequências do decreto. Nesse momento, a princesa Jaspe passou a recordar. Alteza, Alteza, Cochichou Celebi entrando no quarto da hospedagem dos marujos logo pela manhã. eu descobri o que pode estar acontecendo com o rei Magnar, porque ele decidiu revogar a lei que proibia os casamentos arranjados. Por favor, me conte, Celebi. Está certo que eu e meu pai não se bicamos há um tempo, mas por que isso? O que está havendo? Desde a trágica epidemia que tirou a vida de sua estimada mãe há 4 anos, seu pai, o ilustre rei Magnar, e o respeitado arquiduque de Eogan, Jairo Kiburi, têm estado em conflito. O monarca atribui a Jairo a responsabilidade pela propagação dessa terrível doença, que teve origem em um navio carregado de especiarias eoganiano, que por algum motivo desconcertante, atracou em nossas docas, em vez de seguir para Eogan. A partir desse ponto, a peste se espalhou rapidamente por todo o reino. O rei Magnar nutre suspeitas de que isso possa ter sido um ato intencional por parte de Jairo. Mas por que o arquiduque daria um golpe tão baixo, matando milhares de inocentes e seus próprios marujos num ataque biológico covarde desse tipo? Há 3 anos, prestei meus votos para servir Vossa Alteza. Antes disso, eu servia Sua Majestade, o rei Magnar, mas em outro lugar, mais especificamente na aldeia Explorador, uma das colônias do reino, localizada em Arbus. Naquela época, os rumores sobre disputas coloniais se espalhavam pelas muralhas que protegiam a aldeia. Era conhecido como a Guerra dos 2 Ks, nome dado a essas disputas. No entanto, acredito que não eram apenas boatos que circulavam pelas muralhas, pois tive um colega chamado Herzafen, que foi selecionado para escoltar um arqueólogo do reino até as ruínas de Edenia. Após 7 dias, a escolta retornou com apenas metade dos homens que haviam sido enviados, indicando que foram emboscados e atacados por soldados eoganianos. Infelizmente, Herzafen não estava entre aqueles que voltaram. Parece-me, Alteza, que Cárdia e Eogan estão envolvidos em uma guerra colonial há algum tempo, mas até agora, esses conflitos se restringem ao continente de Arbus. Minhas condolências por Herzafen. Mas como assim até agora? Alteza,
O que vou lhe relatar agora são meras suspeitas. A epidemia que assolou o reino há 4 anos foi um golpe extremamente devastador para o seu pai, o rei. Ele perdeu mais de 2/3 dos homens que protegiam o castelo e mantinham a ordem na cidade. Minha volta à capital foi justamente para reforçar a guarda de Sua Majestade. Atualmente, constatei que mais da metade dos guardas de nível inferior são indivíduos sem experiência de combate e com um treinamento limitado. Ainda não conseguimos recrutar homens suficientes para preencher todas as fileiras. Estamos, praticamente, vulneráveis em caso de um ataque dos Eoganianos. Não, Celebi. Espera aí. Alguma coisa não bate? Se os Eoganianos planejassem nos atacar, não seria o momento mais oportuno logo após a epidemia? Nesse período, nossas defesas foram drasticamente reduzidas em mais de 2/3. É realmente intrigante, Alteza. Sob uma perspectiva tática, aquele seria o momento ideal para um ataque à capital. No entanto, desconheço as complexidades políticas por trás dessas decisões. Sou um homem versado na arte da guerra, mas percebo claramente que algo mudou. Seu pai, o rei, está sendo pressionado pelo arquiduque Jairo, que exige a revogação da lei que proibia casamentos arranjados e busca uma união entre as duas dinastias, por meio de seu casamento com Jarbas. Depois de um breve pensamento, Jaspe fez um gesto com a mão como se tivesse lembrado de algo e disse: Na verdade, creio que sei o que está acontecendo. Foi nesse momento tenso que os guardas honrados do rei Magnar invadiram abruptamente o quarto, detendo tanto Jaspe quanto Celebi e conduzindo-os com firmeza de volta ao castelo. A princesa Jaspe, após finalizar suas memórias dos últimos 9 dias em seu diário, recebeu seu café matinal no quarto, acompanhado de um modesto desjejum. Confinada dentro daqueles limites, ela solicitou à criada que trouxesse os volumes dos livros das leis e decretos reais dos últimos 600 anos após a Guerra dos Holocaustos, sentindo um incômodo persistente dentro de si. Foi então que, vasculhando meticulosamente as páginas antigas, ela encontrou uma lei peculiar, escrita e datada do ano 1007, um ano após o término da guerra, com as assinaturas de todos os líderes das dinastias sobreviventes. Por meio deste decreto real, de forma irrevogável e com a decisão unânime estabelecida nesta data, acordamos entre o único sobrevivente da dinastia Khajiit, rei do reino de Cárdia, e os líderes das províncias de Algidus, Eogan, Hagmaru, Votívia e Inodoro, considerando a devastação e a guerra que assolaram e dizimaram dinastias inteiras no continente de Cárdia, fica estritamente proibida a declaração de guerra entre as nações emergentes neste momento. Consequentemente, aquele que tomar qualquer ato hostil que seja interpretado como um ato de guerra, estará declarando guerra contra todas as demais nações signatárias deste acordo. Assinado: Pedro Khajiit, Zara Branco, Jaibra Kiburi, Ulundiur, filhos de Versago, Elod Inodoro. Imediatamente Jaspe raciocinou. Essa é a Lei Caervi, estabelecida pelo Conselho de 6. Se o arquiduque Jairo almeja o trono de Cárdia, conquistá-lo por meio de um ato de guerra seria impossível de acordo com essa lei. No entanto, através de um casamento, a situação seria diferente. Porém, para alcançar seu objetivo, ele precisaria que meu pai revogasse a lei que proíbe casamentos políticos. Como ele conseguiu isso, fica a pergunta que ainda não tenho a resposta. Jaspe ouviu a voz do seu pai Magnar, ecoando pelo corredor, solicitando permissão para entrar em seu quarto. Ela rapidamente marcou a página do livro que estava lendo e o fechou, disfarçando sua investigação. Magnar adentrou o quarto da filha e seus olhos se fixaram na pilha de 5 volumes dos livros das leis. Sem desconfiar de nada, ele dirigiu a palavra a ela. Está a se preparar para assumir o reino ou está procurando identificar possíveis lacunas na lei? Jaspe permanecia calada e mal olhava para seu pai. Magnar continuou tentando conversar com sua filha. Perdoe-me pelo nosso distanciamento, minha filha. Reconheço agora que minha ação de revogar a lei que proibia casamentos arranjados foi um equívoco. Compreendo plenamente que nesta fase de sua vida é natural que anseie por encontrar o amor verdadeiro. A referida lei, que foi uma conquista significativa, possibilitou-me conhecer e casar-me com sua mãe, uma encantadora camponesa. Desejo, do fundo do coração, que você também tenha a liberdade de seguir seu próprio coração nesse aspecto. Então por que fez isso? Sabe a fama que esse Jarbas possui? Encontro-me em uma situação bastante delicada, minha querida filha.
Peço-lhe encarecidamente que confie em mim quando digo que estou acuado, sem muitas opções viáveis. Se há algo que posso afirmar com convicção, é que diante desse dilema, minha escolha se resume a realizar esse sacrifício ou dar início a um conflito devastador, um confronto para o qual não estamos preparados e que traria consequências desastrosas para todos nós. No instante em que Magnar disse essas palavras, Jaspe pegou o livro das leis que estava com a página marcada e atirou em seu pai, gritando: Pai, isso é mentira. Está claramente escrito aqui, no livro das leis, ou como é conhecido nos registros históricos, a Lei Caerve. Nenhum ato de guerra pode ser cometido por aqueles que a assinaram. Caso contrário, estarão declarando guerra contra todos os outros signatários. Não pode haver exceções a essa regra. Cabisbaixo, o rei pegou o livro, sentou na cama de sua filha com ele nas mãos, lacrimejou ao concordar com ela. Você está certa, minha filha. Sua inteligência supera a minha, e espero que no seu futuro reinado você seja mais ponderada e pense antes de agir impulsivamente. Eu caí em uma armadilha e violentei a Lei Caerve contra o arquiducado de Eogan. Há 4 anos, quando sua mãe faleceu no início daquela epidemia, suspeitei de um navio eoganiano cheio de doentes atracado em nosso porto. Em meu estado de luto, ordenei que o navio fosse queimado com todos a bordo no meio da Baía de Cárdia. Naturalmente, o arquiducado de Eogan interpretou isso como um ato de guerra e acionou a Lei Caerve contra nós. Ainda não entramos em guerra devido à burocracia e à compreensão do Ducado de Algidus no Conselho de Seis. Nos últimos 4 anos, tenho tentado convencer o Conselho de Seis de que não foi um ato intencional. Foi então que Jairo me fez uma proposta. Retiraria as acusações se eu revogasse a lei que proíbe casamentos arranjados e oferecesse você, minha filha, como esposa para seu filho, Jarbas. No entanto, cometi meu segundo erro ao aceitar esse acordo sem antes consultar você. Mais uma vez, agi impetuosamente, sem sequer considerar seus sentimentos. Sinto muito por isso. Me arrependi profundamente quando você fugiu do castelo há 9 dias. Então tudo veio à tona. Jaspe caiu no desespero e abraçou seu pai e começou a chorar, dizendo: Conspiração. Isso é uma armação. Há muito é de conhecimento que Eogan deseja o controle de toda a Baía de Cárdia. Sim, minha filha. É por isso que você não permitirá. Você precisa tomar uma decisão, e o que você decidir, secretamente eu apoiarei. Ela compreendeu que, como futura rainha de Cárdia, estava diante de uma escolha difícil: sacrifício ou guerra. Mesmo que nenhuma das outras nações apoiasse Eogan em uma guerra contra Cárdia, o reino não tinha forças suficientes para lutar contra Eogan sozinho. Além disso, de acordo com a Lei Caerve, Cárdia não poderia receber auxílio de nenhuma outra nação. De qualquer forma, ela precisava decidir entre seu próprio bem-estar e o bem-estar do povo cardeno.